Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Bíblia e Companhia. Seja bem-vinda, amiguinha. Seja bem-vindo, amiguinho. Por que será que a tia Mara fala isso todo o programa? Porque eu gosto muito de ter vocês aqui junto comigo. Eu amo quando vocês chegam. Porque a gente tem encontro marcado para aprender sobre a Palavra de Deus, a Bíblia, esse livro maravilhoso. E a gente sempre aprende através das histórias. Então, É hora da história. hoje eu estou com essa roupa colorida aqui, porque o personagem da nossa história também usa uma roupa colorida como a minha. Veja, uma capa colorida. E você já parou para pensar para que servem as roupas? Elas servem para nos proteger. Quando tá frio, você põe blusa que te protege do frio. Quando tá calor, você precisa pôr roupa. Sim, porque se você sair no sol quente sem camiseta, por exemplo, você vai queimar seus ombros, vai se queimar todo. Então, as roupas, elas servem para nos proteger. Nós vamos ouvir a história e sempre que aparecer um ensinamento importante, nós vamos colocar aqui na capa desse personagem. Porque esses ensinamentos importantes da palavra de Deus também nos protegem. O personagem que eu estou falando é José. Olha, José aqui com uma capa colorida igual essa daqui. E como que era a família de José? Vamos ver. José, ele vivia com o pai, com a mãe e com muitos irmãos. E José, ele tinha sonhos. Deus dava sonhos para José, sonhos muito importantes, sonhos que traziam coisas que iam acontecer lá no futuro. José, ele tinha essa linda capa porque seu pai o amava muito e deu de presente para ele essa capa colorida. Mas o que aconteceu com José? O pai dele mandou ele ficar de olho nos seus irmãos para ver o que os seus irmãos estavam fazendo. O que será que José fez? Ele foi até lá e ficou de olho nos seus irmãos. Ou seja, José foi obediente. Vamos escrever obediente aqui na capa? José, ele obedecia ao seu pai. E quando ele chegou lá, os seus irmãos fizeram algo muito ruim. Venderam José para uma caravana que estava passando. E essa caravana levou José como escravo. Eles venderam José como escravo. E ele foi lá para o Egito. Ai, que coisa ruim que os irmãos de José fizeram com ele. Muito ruim, não é verdade? Na verdade, eles tinham ciúme de José. Provavelmente era porque eles tinham ciúme, porque eles viam que o pai dele gostava muito dele. Deu essa capa colorida só para ele, não deu para os outros irmãos. E eles fizeram isso. Eles não gostavam de José e venderam ele para o Egito. José no Egito foi trabalhar na casa de Potifar, o homem que havia comprado ele. E ele foi honesto quando ele estava lá na casa de Potifar. Ele cuidou das coisas e as coisas prosperavam. Porque José, ele fazia isso da melhor maneira que ele podia. Ele era honesto. Mas aconteceu algo muito ruim nessa casa. A mulher de Potifar fez uma armadilha para José. E quando José quis fugir, porque ele era honesto, quando ele não quis fazer o que aquela mulher tentou fazer com ele, ela mentiu.
e disse que ele havia tentado fazer mal para ela. Potifar, ele ficou muito bravo e mandou José para a prisão. E José foi preso injustamente, mas mesmo lá na prisão, ele continuava sendo uma pessoa honesta. Vamos colocar honestidade aqui na túnica de José? O que é honestidade? É fazer o que é certo. É ser honesto, é não mentir, não roubar, não pegar o que é seu. José, ele foi honesto. Quando ele estava lá na prisão, o que aconteceu? Ele interpretou o sonho das pessoas que estavam presas. Interpretou vários sonhos. E a interpretação dos sonhos, elas eram verdadeiras, elas aconteciam de verdade. As pessoas contavam o sonho para ele e ele dizia: ah, isso que vai acontecer, o teu sonho mostra que isso que vai acontecer. E ele pediu: quando você sair daqui, lembra de mim, me ajude a sair daqui para um dos homens para o qual ele interpretou o sonho. Mas esse homem, ele esqueceu de José durante um tempo. Mas um dia o faraó teve sonhos também, olhe, sonhos com vacas magras, vacas gordas, com ramos de trigo cheios, todos frutíferos, depois uns ramos todos secos. E o faraó, o líder do Egito, ficou muito preocupado e ninguém conseguia interpretar o sonho desse rei, do faraó. E esse homem que estava lá disse: ah, eu conheço um rapaz que interpreta sonhos. E chamaram José lá da cadeia. Quando o faraó contou para ele o sonho, sabe o que José disse? Não sou eu que interpreto, é Deus que diz o que vai acontecer. Olha que importante, não é verdade? Quando ele fez isso, ele foi humilde e honrou a Deus. Ele viu que isso que acontecia na vida dele não era dele, que ele era somente um servo de Deus. Ele foi humilde e ele disse: não sou eu que interpreto. Quem interpreta é Deus. Vamos escrever esses dois ensinamentos muito importantes que José nos mostrou nessa parte da história? Humildade e honrar a Deus? Tudo o que José interpretou realmente aconteceu, porque a gente viu que era Deus. Por causa disso, ele se tornou governador do Egito. José construiu uma família naquele lugar e ele se tornou um homem muito importante. Passado um tempo, veio uma grande fome sobre a terra, mas no Egito tinha comida, porque Deus havia avisado José e dito para ele guardar comida. A família de José estava aqui, em Canaã, e eles estavam com muita fome. O pai dos irmãos de José falou para eles irem até o Egito comprar comida. Eles ficaram sabendo que no Egito tinha comida. E os irmãos de José foram até o Egito. Quando eles chegaram lá, eles tiveram um reencontro com José. Mas eles não reconheceram José. E José, ele poderia se vingar dos seus irmãos. José reconheceu os seus irmãos, mas os seus irmãos não reconheceram José. E o que será que José fez? Agora era a hora da vingança. Eles só fizeram o mal pro nosso personagem, não é verdade? Você se vingaria? Vamos ver o que aconteceu? Naquele reencontro, depois de um tempo, José decidiu perdoar os seus irmãos. Ele estava muito triste porque ele lembrou de tudo aquilo que havia acontecido com ele. Olha o que diz o texto lá de Gênesis. E levantou a sua voz com choro de maneira que os egípcios ouviam. José, ele estava muito triste, muito magoado. E ele chorou de tristeza por tudo o que eles haviam feito para ele.
Mas, apesar de tudo isso, de toda aquela tristeza, José resolveu perdoar a sua família, os seus irmãos, e ele mandou buscar o seu pai e toda a sua família para ficar junto com ele lá no Egito. E por causa disso, por causa desse perdão que José ofereceu para os seus irmãos, foi que o povo de Israel foi salvo daquela grande fome. Vamos escrever então aqui na túnica de José a palavra perdão? Ai, que linda essa história, não é verdade? Todas essas coisas que José tinha na vida dele o protegiam. E foi por causa de tudo isso que Deus pôde fazer essa grande obra, essa história maravilhosa na vida do nosso personagem bíblico. Estamos apresentando Bíblia e Companhia com Mara Melnick. Estamos de volta! Bíblia e Companhia com Mara Melnick. O Bíblia e Companhia está de volta e aprendemos muitas coisas importantes. As coisas que José fez que estavam na vida dele. A gente escreveu aqui na capa, não é verdade? Ai, o que será que a gente pode fazer para não esquecer disso? Tá curioso, né? Aonde que a gente faz as coisas legais aqui no Bíblia? Isso mesmo, no Laboratório de Criatividade. Laboratório de Criatividade. Vamos então fazer essa camisa, olha que legal! Estamos aprendendo com José, né? A revestir nossa vida do quê? Das coisas boas da palavra de Deus. Então a gente vai fazer essa camisa que as meninas podem fazer uma saia para acompanhar. Ai, que legal! E os meninos podem fazer uma calça ou um short. Muito legal! A roupa do cristão, muito legal. Vamos lá então. Para fazer, você vai precisar de giz de cera, para deixar tudo bem colorido. Aqui no meio já tava a canetinha, caneta, lápis, tem que apontar meu lápis, tesoura, cola, papel sulfite e régua. Vamos lá? Não é difícil de fazer. Não é. É fácil. Então, você pega a sua folha de sulfite e você dobra no meio, assim. Ó. Essa folha de sulfite tá até usada. Não tem problema. Se tem um lado que tá em branco, você pode usar esse lado. Dobra no meio, assim. Tá? Dobrou no meio, a gente vai recortar. Eu vou precisar de duas folhas, então eu vou colocar uma sobre a outra, assim. E eu já vou recortar as duas de uma vez só. Vou recortar aqui em cima, onde ficou a marquinha. Vou pegar a tesoura. E vamos lá recortar então, ó. Tô recortando aqui onde ficou a marca da dobra, tá bom? Porque é meio a meio que eu preciso. Muito bem! Vou pegar uma das metades que a gente vai fazer a camisa. Como que é? Peguei uma das metades e vou dobrar aqui. Essa parte aqui que a gente vai dobrar é a parte da gola. E daí você vai pegar a sua régua, você vai abrir aqui, vira e marca 4 centímetros. Ó, 4 centímetros aqui, 4 centímetros aqui. Vamos ver quanto que ficou aqui pra gola. Aqui você põe 3,5 centímetros, tá? Então, agora que eu já marquei, o que eu vou fazer? Eu vou cortar, ó, aqui é onde eu dobrei pra fazer a gola, tá? Aqui tem 3,5. Aqui eu marquei 4. Eu vou pegar a tesoura e vou cortar até a marquinha que eu pus aqui. E a mesma coisa do outro lado. Assim. Agora, eu vou marcar o meio do papel. Aqui, preciso achar onde que é o meio. Ó, tem 15, então 7,5. A metade é aqui.
eu vou fazer a dobra da primeira gola, ó. Aqui tá cortado. Eu vou pegar essa pontinha e vou colocar aqui no meio. E essa pontinha eu vou colocar aqui no meio. E com isso eu já fiz a minha gola, ó, tá? Vamos colocar um pinguinho de cola aqui. Isso! Agora vamos fazer as mangas da nossa camisa. Como que é a manga? Você vai precisar mais um pedaço. E você vai marcar 4 centímetros. Ó, é 2 pedaços de sulfite. Você vai pegar o outro pedaço de sulfite e você vai marcar 4 centímetros. 4 centímetros aqui, 4 centímetros aqui. E daí você risca aqui, tá? Depois que você riscou, você corta. E isso daqui vão ser as mangas, as 2 mangas da nossa camisa. Para elas ficarem do mesmo tamanho, o que você faz? Você dobra aqui, ó, na metade e corta. Essa daqui são as 2 mangas da nossa camisa. Então, a gente vai pôr uma aqui, assim, e a outra aqui, tá? Ó como que você põe. Como é que você cola? Ergue aqui e passa cola. Ajeita direitinho. E está quase pronta a nossa camisa. Agora a gente vai fazer os botões. Os botões, eles são aqui no meio, ó. Aí você faz umas bolinhas. Dá pra você marcar aqui o meio pra ficar bem certinho. Por exemplo, aqui é 7,5. Dá pra você fazer uma linha bem fininha aqui. Ou fazer uma dobra, assim, ó. Você pode também dobrar, assim, um pouquinho pra marcar. Bem de leve, pra você saber aonde você vai fazer os botões. Tá? Faz uma marca bem de leve aí, pra você saber que os botões, eles precisam ficar aqui nessa direção. Então, eu vou fazer, ó, um botão aqui, outro aqui. Daí, você faz a mesma distância, tá? Muito legal! E agora, nós vamos pintar. Daí, você pinta aí com as cores que você gosta, fazendo essas listras, para elas ficarem coloridas. Vou pintar bem rapidinho aqui, só para você ver. Vou fazer só algumas listas. Vamos fazer assim, essa camisa ficou para os meninos, então agora eu vou fazer uma camisa bem bonita para as meninas, tá? Das meninas vai ser rosa, lilás. Daí aqui também nós vamos colocar lilás, e aqui nós vamos colocar rosa. Daí as meninas pintam, deixa bem colorida. Tá bom, meninas? A tia Mara vai pintar bem rápido aqui, mas aí na sua casa você pinta com calma. Olha que legal que tá ficando. Daí você pinta aí do jeito que você achar mais interessante. Pra fazer a saia, as meninas vão pegar aquele pedaço de papel que sobrou, que a gente tirou as mangas, lembra? E você vai fazer assim, ó. Pega o papel, daí você traz aqui e traz aqui, assim. E tcharam! Já está pronta a saia! Você pode recortar esse pedaço ou não, tá? Daí você faz aí as pregas da saia. Tá bom? Daí você pinta. Os meninos, a gente vai fazer uma calça. Pega meia folha de sulfite, ó, essa é a calça dos meninos. Para os meninos, a gente vai fazer uma calça. Pega metade do sulfite, dobra aqui. Daí, os meninos vão recortar com a tesoura aqui e aqui, tá? Vamos recortar. Você vai ver, vai virar uma calça. Aqui e aqui é onde é a parte do bolso. 1, 2, 3, tcharam! Daí você pinta também, ó. Esse daqui tem as costuras, ó, que eu fiz. Assim, ó. Você vai fazendo pontinho, que são as costuras, tá? E daí você pinta e você vai
escrever aqui na camisa o que você aprendeu com a história de José. Eu aprendi sobre obediência. Escreve aí. José, ele honrava a Deus. Então vamos colocar. Aqui nós vamos colocar sobre humildade. José sabia que ele interpretava os sonhos porque vinha de Deus, então ele era humilde. E aqui nós vamos colocar perdão, porque José conseguiu perdoar os seus irmãos. Muito, muito legal! Recado do Hiper! Hoje, no Recadinho do Hiper, nós vamos continuar a falar sobre José, sobre as várias fases na vida de José, né, Hiper? O Hiper, ele tem um recadinho muito importante para cada um de nós. Por quê? Porque José passou por todas essas fases da vida dele e com certeza ele sofreu muitas influências. O nosso papo hoje é sobre os influencers, as pessoas que você assiste e que querem influenciar a sua vida. Vejam, eu falei influencers e o Hiper já ficou amarelo, que é o sinal de alerta. Por que será que ele quer que a gente fique em alerta? Deixa eu perguntar para ele. Por que, Hiper? Ah, entendi. O Hiper, ele disse que nós precisamos tomar cuidado com os influencers e com o que eles nos dizem. Existem influencers, pessoas que estão aí na mídia, que tem canal, que ensinam coisas boas, coisas legais, que a gente pode até fazer. Mas existem uns que fazem umas coisas que a gente não pode fazer. Lembra de José? A mulher de Potifar? Ela tentou fazer o mal para ele, mas ele fugiu. Ele sofreu por causa disso, mas ele continuou fiel ao que ele acreditava, no que ele cria. Quando você está na internet, você precisa ficar em alerta, porque existem influências que vêm falar de correntes, de brincadeiras, vêm falar de coisas para você ver. Tem atitudes que não são legais. Às vezes tem desafios, coisas que machucam, que humilham. Às vezes eles falam, agem de um jeito que não é legal, que a gente não pode fazer. Cuidado, alerta, não deixe isso influenciar a sua vida. Porque se você não prestar atenção, quando você vê, você está fazendo um monte de coisa errada. Então, faça como José. Fuja! Fuja dessas pessoas, mesmo que você sofra. Por que você está falando isso, Tia Mara? Porque às vezes todo mundo da tua sala assiste esse influencer. Todo mundo joga, todo mundo brinca e você não pode. Ai, que difícil. José, ele teve esse tempo em que ele sofreu por fazer a vontade de Deus. No começo pode ser difícil, mas depois você vai ver o quanto isso vai fazer bem para a sua vida. Então, o alerta do Hiper hoje é cuidado com as pessoas que influenciam a sua vida. Cuidado com os canais, com os vídeos que você tem assistido, com os jogos que você tem brincado. Não deixe isso influenciar a sua vida. Que recadinho importante, não é verdade? Recadinho da Mara! E hoje eu estou aqui com a Bíblia Alfabeto. E veja, ela tá cheia de coisa nas mãos. É, porque é ela que vai nos ajudar a
conhecer qual é o recadinho de hoje, né, biblialfabeto? Aqui, nessa mão, tem a referência onde nós vamos encontrar o texto bíblico que a gente vai meditar hoje. Tá em Colossenses 3:12. Então, pega a tua Bíblia. Mãe, cadê minha Bíblia? Vai lá no Novo Testamento e abre em Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Vamos colar aqui então, biblialfabeto. Obrigada, viu? Porque você está me ajudando. Então, Colossenses 3:12 diz o quê? Olha que ela trouxe aqui na outra mão. Tá escrito: vistam-se. Estamos falando de roupa. E já aprendemos que as roupas nos protegem. O que será que a gente pode fazer para nos proteger também? Muito bem. Então, Colossenses 3:12 diz: vistam-se. Se vestir do quê? Misericórdia. Mas o que é misericórdia? É ter compaixão, é sentir a dor que o outro está sentindo. Então, a gente precisa ter a misericórdia na nossa vida. O que mais? Vamos ver? De bondade. Bondade é ser generoso, fazer o bem. Então, isso de fazer o bem precisa estar na nossa vida. Quando fala vistam-se, são coisas que precisam estar na nossa vida. De humildade. O que é humildade? Saber suas limitações. É você ser modesto, simples, mas principalmente reconhecer que você precisa de Deus para todas as coisas. Lembra de José? Ele sempre honrava e reconhecia que tudo vinha de Deus. Temos que nos vestir também de delicadeza. Sermos pessoas atenciosas, gentis, educados, pessoas que são o quê? Meigas. É tão bom lidar com gente educada, não é verdade? E gente mal educada, não é bom. Então, a delicadeza, isso precisa estar na nossa vida. E também, para finalizar o versículo, ele nos ensina que nós temos que nos revestir de paciência. O que é paciência? É ter controle emocional, é ser tolerante com os erros dos outros. E assim como a gente quer que Deus seja paciente com a gente precisa ser com os outros. Quando a gente se veste, quando a gente tem tudo isso na nossa vida, nós podemos passar por problemas, por momentos difíceis e nós vamos vencer. Assim como o nosso personagem de hoje, né, biblialfabeto? Então, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. É o que nos ensina Colossenses 3:12. Hoje nós aprendemos muita coisa legal no nosso programa, não é verdade? Que linda a história de José! Quanta coisa importante ele tinha na vida dele que nós podemos trazer para nós. E esse versículo de Colossenses, hein? Como é bom ler a palavra de Deus, aprender sobre as coisas de Deus. Isso sim traz vitória para nossa vida. José venceu, prosperou e Deus fez uma grande obra através da vida dele. E com você e comigo não é diferente. Vamos seguir o que a palavra de Deus diz? Amém! Esse tempo que a gente teve aqui junto com os nossos personagens, mas principalmente com a presença de Deus nos conduzindo, nos ensinando. Obrigado, viu? Eu vou ficar aqui junto com a Bíblia Alfabeto, com o Hiper, com toda a turminha esperando você voltar para o nosso próximo programa, para a gente aprender mais sobre a palavra de Deus. Bíblia e companhia! Eu aqui, você aí, nós juntos. E Deus nos abençoando. Tchau! Fica com Deus.